Olá pessoal, nós faremos agora a correção do Exame Nacional de Acesso ao PROFEPT, Processo Seletivo de 2024 para a turma de 2025. Primeira questão. Além disso, é no ambiente em que atua que o professor deve colher os problemas a serem abordados. Este é um outro princípio metodológico que merece destaque. É verdade que evidenciar a relação entre a matéria ensinada e a vida do aluno nem sempre será fácil. Mas essa matéria também não precisa ser apresentada como pura abstração e totalmente desvinculada de sua realidade. Na medida do possível, pode-se buscar articular os conteúdos ensinados com problemas cotidianos do ambiente cultural do aluno, analisar esses problemas à luz desses conteúdos, a fim de tornar o processo educativo mais significativo. Este fragmento do artigo A Relação Professor-Aluno, de uma perspectiva gramsciana, pode ser relacionado com a atitude pedagógica de outros autores que problematizaram de forma crítica a relação professor-aluno. De acordo com o contexto teórico, político e epistemológico apresentado por Trentin Silveira no referido artigo, pode-se associar a perspectiva gramsciana com... Então vamos lá, né, pessoal? Alternativa A, nós temos a pedagogia das competências de Perrenot. Bem, pessoal, a pedagogia de Perrenot e a proposta educacional defendida por Gramsci, né, tem diferenças muito grandes, principalmente em relação à finalidade da educação. Perrenot defende uma educação voltada para o desenvolvimento de competências, né? Nessa perspectiva que a escola deve preparar o aluno para resolver problemas, né? Agir com autonomia e se adaptar. Vejam só, se adaptar a situações reais do mundo contemporâneo. A ênfase que está na eficácia pedagógica. Já em Gramsci, a educação vai ser um instrumento de emancipação da classe trabalhadora. Aqui, a escola deve formar o chamado intelectual orgânico, que é aquele sujeito crítico, capaz de compreender e transformar a realidade social. Perceba que o objetivo aqui não é de formar alguém para se adaptar ao mundo contemporâneo. A perspectiva em Gramsci é formar um indivíduo, né, para transformar. Então nós temos aqui uma finalidade mais política, mais social em Gramsci. Ok, pessoal? Então não se trata aqui da opção A. Opção B, as metodologias ativas de Ovid de Crowley. Falso, pessoal. A proposta de Crowley, né, é bem diferente da proposta de Gramsci. De Crowley parte da ideia de que a educação deve respeitar o desenvolvimento natural da criança. E, de certa forma, a gente se aproxima aqui do movimento da escola nova, né? A gente tem um foco na atividade espontânea, na observação do meio, nos interesses infantis. Já em Gramsci, a gente tem uma visão que parte do materialismo histórico dialético. Ele considera a escola como sendo um espaço de formação política, ideológica e cultural da classe trabalhadora. Obviamente, como nós falamos anteriormente, né, com esse objetivo de promover a emancipação social, a superação das desigualdades de classe. Então, nós podemos perceber aqui uma educação de viés mais político, né, crítico. Ok, pessoal? Então, não se trata da opção B. A opção C, a aprendizagem significativa de Davi Ausubel. Também não, né, pessoal? São propostas aqui bem divergentes, né? Ausubel, um psicólogo da aprendizagem ligado à psicologia cognitiva, vai destacar a assimilação de novos conhecimentos a estruturas cognitivas já existentes no aluno. Então, o foco mais importante aqui é justamente partir daquilo que o aluno já sabe. Ele foca no desenvolvimento intelectual individual, né, dentro dessa escola formal, e Gramsci vai buscar formar intelectuais críticos da classe trabalhadora. Então, não se trata aqui da
da opção C, né? Até porque a Ausubel traz essa abordagem mais cognitivista, né? Que não é necessariamente crítica, tá bom? Opção C, a pedagogia libertadora de Paulo Freire, exatamente nessa opção, né? A gente encontra um trecho destacado no artigo, né, em que apresenta essa concepção crítica da relação professor-aluno, né, baseada nessa ideia de que o conhecimento deve partir da realidade do aluno e buscar problematizar o cotidiano para tornar esse processo educativo mais significativo e transformador. Essa abordagem, obviamente, está fortemente relacionada com a perspectiva gramsciana, que valoriza a formação de uma consciência crítica, né? Essa atuação ativa dos sujeitos nesse processo de aprendizagem. Esses princípios são muito importantes na pedagogia libertadora de Paulo Freire. Ele defende a educação como prática da liberdade, o diálogo entre educador e educando, que é um dos pilares fundamentais de sua proposta pedagógica, né? Para Freire, educar é um ato profundamente humano e político. E esse ato só vai fazer sentido quando existe essa troca, quando existe essa escuta mútua, esse respeito entre aqueles que estão ensinando e aqueles que estão aprendendo. O diálogo é entendido por Freire como sendo um encontro entre sujeitos que se reconhecem como seres inacabados. E uma vez se reconhecendo como seres inacabados, eles se tornam abertos, né? Eles se abrem para a construção coletiva do saber. Como o próprio Freire afirmava, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, o conhecimento nasce da interação crítica com o mundo e com o outro, e todos aprendem e ensinam ao mesmo tempo, tá bom? Então a gente tem esse diálogo entre o educador e o educando, a problematização da realidade, questionar sobre essa realidade, né? Lançar perguntas sobre essa realidade. Esse é o ponto de partida do processo educativo, essa problematização, valorizar a cultura, a vivência dos alunos, né? E também um grande princípio que é justamente a formação de sujeitos críticos e conscientes de seu papel na transformação social. Tá bom, pessoal? Então, as demais alternativas se referem aqui a abordagens que, apesar de serem importantes, né, não dialogam diretamente com a perspectiva crítica e transformadora defendida por Antônio Gramsci e Paulo Freire, tá bom? Portanto, a opção correta da primeira questão é a opção D de dado. Segunda questão. Ramos, no artigo Ensino Médio Integrado, Lutas Históricas e Resistências em Tempos de Regressão, discute o ensino médio integrado. Analise as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. Afirmativa 1. A autora concebe o ensino médio integrado em seus sentidos filosófico, ético-político, epistemológico e pedagógico. Correto, né, pessoal? Ela aborda o ensino médio integrado em uma perspectiva crítica e vai considerar justamente os aspectos filosóficos, ético-políticos, epistemológicos e pedagógicos. Essa abordagem vai ampliar o entendimento do ensino médio integrado como sendo uma proposta de formação integral, uma proposta que está voltada para a superação dessa dicotomia entre a formação geral e a formação técnica profissional, tá bom? Afirmativa 2. A autora concebe o ensino médio integrado como uma praxis coerente com as necessidades do capital, compreendendo-o como aquele que efetivamente produz a existência social da humanidade. Falso, né, pessoal? Ela não concebe aqui o ensino médio integrado como uma praxis coerente com as necessidades do capital. Muito pelo contrário, ela discute esse ensino médio integrado, né, como uma forma de resistência ao projeto hegemônico neoliberal, que busca subordinar a educação às demandas do mercado. Então, para ela, o ensino médio integrado é
parte de uma proposta contra-hegemônica. Ou seja, uma prática, uma concepção que está se opondo à hegemonia dominante. Consequentemente, uma prática que questiona, que desafia, que busca transformar a ordem social, política, econômica. No campo da educação, das ciências sociais, esse termo é muito utilizado com base nas ideias de Antônio Gramsci, que desenvolveu justamente esse conceito de hegemonia. Então a gente tem sim o ensino médio integrado como uma parte de uma proposta contra-hegemônica, que busca a formação omnilateral do ser humano e não a mera adaptação às necessidades do capital, tá bom? Então, obviamente, essa afirmativa 2 está falsa. Afirmativa 3. A autora concebe o ensino médio integrado nas suas potencialidades e nos seus limites quanto à perspectiva de educação politécnica que se seguiu no debate sobre a nova LDB na década de 1980. Correto, né, pessoal? Ela reconhece tanto as potencialidades quanto também os limites do ensino médio integrado, principalmente no contexto das lutas históricas por essa educação politécnica, né, que surgiu na reforma da LDB nos anos 80. Ela analisa como o ensino médio integrado se insere nesse movimento histórico por uma escola que una trabalho, ciência, tecnologia e cultura, tá bom? Então, nós temos como afirmativas verdadeiras 1 e 3, né? A 2, obviamente, está deturpando a perspectiva crítica da autora, né? Sobre o papel do ensino médio integrado. Então, nós devemos marcar a opção B de bola, apenas 1 e 3. Terceira questão. Lima, Rosa e Silva, fundamentados em Marx, indicam que há uma importante diferença entre as técnicas e materiais que usamos durante um processo de pesquisa e o método, ou seja, a base a partir da qual se analisa o objeto. Na perspectiva dos autores, analise as afirmativas que seguem, relativas ao método materialista histórico dialético, assinalando-as com V ou F. Então vamos lá. Na primeira, trata-se de um método que prescinde de uma seleção ou conjunto de técnicas e materiais a serem indicados antecipadamente para uma determinada pesquisa. Falso, né, pessoal? Esse método, ele não dispensa as técnicas e os materiais, muito pelo contrário, há o uso de técnicas, mas esse uso está subordinado ao método e ao objeto de estudo. O materialismo histórico dialético exige essa coerência entre método, objeto e técnica. Isso significa, pessoal, que não basta estudar os temas sociais com uma abordagem qualquer, né? Qualquer técnica. É preciso que todos os elementos desse processo investigativo estejam alinhados à concepção de mundo marxista. Vamos trazer aqui um exemplo prático, né, de uso do materialismo histórico dialético como método, né, exigindo método, objeto e a técnica. Né? Se eu fosse analisar a exploração do trabalho de entregadores de aplicativos no Brasil, né, fosse fazer essa pesquisa sobre a exploração do trabalho de entregadores de aplicativos no Brasil, como elemento, eu iria utilizar o materialismo histórico dialético, eu vou partir da análise das contradições entre capital e trabalho, né? Entendendo a realidade como algo que está em constante transformação, algo determinado pelas relações sociais de produção. Né? No objeto, qual vai ser o meu objeto? As condições de trabalho dos entregadores, né? Essa informalidade, a ausência de direitos, a relação com as plataformas digitais e que técnica eu iria utilizar. Né? Entrevistas com os trabalhadores, a observação participante, né? Eu vou a campo e observo, né? Interajo com os trabalhadores. Posso fazer uma análise documental das leis trabalhistas, os discursos das empresas, uma leitura crítica dos dados estatísticos, como os dados fornecidos pelo IBGE, sempre buscando revelar essas contradições e as relações de classe que estão presentes. Ok? Então, eu teria aqui uma análise
coerente, né, entre método, né, essa forma de pensar, o objeto, aquilo que está sendo estudado, e a técnica, né? Como eu vou estudar isso? Seria um estudo incoerente se eu fosse usar técnicas neutras, né? Técnicas meramente positivistas que pregam esse distanciamento do observador com o objeto observado, né? Técnicas que desconsideram os conflitos de classe, então seria algo incoerente. Então, coerente seria usar técnicas e perguntas que partem da concepção de que há uma estrutura de dominação do capital sobre o trabalho e que o conhecimento deve servir para a transformação social. Então, pessoal, essa primeira afirmativa está falsa. O método não prescinde de uma seleção ou conjunto de técnicas. Ele precisa, sim, de técnicas, de materiais, tá bom? Afirmativa 2. O método está fora do objeto. Já está falso, né, pessoal? Logo, o processo de análise deve ser definido para fins de otimização da pesquisa. Não. No materialismo histórico dialético, o método não está fora do objeto. Muito pelo contrário. Considera-se que a forma de conhecer está intimamente ligada ao objeto e às suas determinações históricas e sociais. Isso é um princípio fundamental do materialismo histórico dialético, né? Que é justamente não existe conhecimento neutro ou separado da realidade concreta. E o que significa dizer que a forma de conhecer está ligada ao objeto? É que a realidade é histórica e social, né? Então todo objeto de estudo, a educação, o trabalho, a política, a cultura, tudo isso está inserido em um contexto histórico e social. Isso quer dizer que o objeto ele vai mudando com o tempo, ele vai carregando as contradições sociais. O sujeito que conhece, ele também é um histórico. O pesquisador, o educador, o estudante, todos eles não são neutros. Eles também estão situados em uma realidade social com valores, com interesses, com ideologias, e tudo isso influencia na sua forma de pensar. Por exemplo, se eu fosse estudar aqui um tema como o fracasso escolar, se eu fosse utilizar uma visão tradicional, meramente positivista, eu poderia dizer que o fracasso escolar, né, é o resultado do não esforço do aluno, né? Então, eu posso dizer que o aluno não se esforça ou que a inteligência dele é baixa, por isso que existe o fracasso escolar. Agora, se eu faço uma análise tomando por base o materialismo histórico dialético, eu vou procurar entender o fracasso como sendo um fenômeno ligado a fatores sociais, como a pobreza, o racismo, a desigualdade educacional, o currículo excludente. Então, a forma de conhecer nesse caso aqui não busca culpar o indivíduo, busca compreender as determinações históricas e sociais que estão estruturando este fenômeno. Então, método, objeto e técnica não podem estar dissociados, tá bom? Por isso, pessoal, que essa afirmativa está falsa, ok? Afirmativa 3. O próprio objeto que está sendo conhecido é que estabelece quais técnicas e materiais serão mais apropriados. Correto, né? Uma premissa central do materialismo histórico dialético é de que o objeto determina o método de abordagem e não o contrário. Então, a escolha das técnicas vai depender da natureza do objeto que vai ser investigado. E por que o objeto define aquilo que precisa ser investigado, né? Cada objeto possui características específicas. Esse objeto pode ser um fenômeno social, um processo histórico, uma estrutura econômica, uma relação cultural. Compreender essas características é muito importante para a gente escolher as técnicas que vão permitir captar toda essa complexidade. Então, as técnicas adequadas vão garantir resultados coerentes, né? Usar uma técnica inadequada pode levar a conclusões superficiais, conclusões distorcidas, né? Incorretas. Por exemplo,
Para estudar um fenômeno social complexo, como a exploração do trabalho, né? Técnicas que vão além de simples estatísticas, como as entrevistas, a análise crítica de documentos, né, e a observação participante, seriam as técnicas mais indicadas. Ok, pessoal? Então, essa afirmativa 3 está verdadeira. Afirmativa 4. Trata-se de um método que percebe a independência, a historicidade e a relação entre o objeto pesquisado e o pesquisador ou a pesquisadora. Verdadeiro, né? O método, ele reconhece que a realidade social é histórica e contraditória e que o pesquisador está partindo da realidade investigada. Ele não é um observador neutro, né? Há uma relação dialética entre sujeito e objeto. O sujeito não é um observador neutro, passivo. Ele está inserido nessa realidade social. Ele é influenciado por suas condições históricas, culturais, econômicas, suas condições políticas. E o objeto não é estático. Esse objeto não é independente do sujeito. Ele é compreendido e transformado pelo sujeito no processo de conhecimento. Então, há uma interação dinâmica e também contraditória, né? Por quê? Porque o sujeito influencia o objeto. Então, quando ele intervém na realidade, ele está influenciando o objeto. E o objeto, por sua vez, vai influenciar o sujeito, porque ele vai limitar o sujeito, ele vai limitar as possibilidades de ação desse sujeito. Ok? Por isso, pessoal, que o conhecimento não é a mera reprodução da realidade. O conhecimento é uma transformação dessa realidade feita pelo sujeito. O sujeito que aprende com o objeto, ele também muda o objeto com a sua própria prática social. Por isso que o processo de conhecer é ativo, é histórico e é contraditório. O professor, por exemplo, né? O professor como sujeito, o professor que trabalha com seus alunos, os alunos como se fosse aqui o objeto, né? Então, o educador, o professor que trabalha com os alunos, ele está sempre em interação. O professor aprende sobre as condições, sobre as dificuldades e potencialidades dos alunos. Então, aquele que ensina também está aprendendo. Quando o professor aplica metodologias, ele também está transformando a realidade educacional, transformando esse contexto. Essa transformação, por sua vez, vai alterar quem? O próprio professor, né? O próprio sujeito. Então, o professor, como sujeito, ele age, né, e sofre os reflexos da própria ação. Ele é sujeito e objeto ao mesmo tempo. Por isso que nós temos essa relação dialética entre sujeito e objeto. É uma mão dupla, né? Ambos se condicionam, ambos se transformam, ambos se desenvolvem mutuamente ao longo do tempo. Tá bom? Por isso que essa afirmativa 4 está verdadeira. Afirmativa 5. Para apreender um objeto de pesquisa que se situa na vida social, os pesquisadores precisam buscar, por meio de técnicas e instrumentos, um conhecimento mais limitado da sociedade, né? A proposta é justamente o contrário, buscar uma compreensão ampla e totalizante, que vai além daquilo que é imediato, vai além daquilo que é aparente. O método dialético busca compreender a totalidade social e as suas contradições. Por isso que nessa perspectiva de buscar compreender de forma ampla, totalizante, não é apenas olhar um aspecto isolado do fenômeno, né? Não é apenas olhar para a questão econômica, para a questão cultural, para a questão política, é compreender como os diferentes fatores se relacionam, se influenciam mutuamente, situar o fenômeno que está sendo estudado, né, dentro de um contexto histórico e social muito maior. Vamos trazer aqui um exemplo. Estudar a precarização do trabalho no Brasil. Uma análise superficial poderia focar apenas no aumento do número de trabalhadores informais. Agora, se eu fosse fazer aqui uma pesquisa nessa perspectiva ampla, totalizante, né, eu levaria em conta
a evolução histórica da legislação trabalhista e as suas reformas mais recentes, as mudanças econômicas e tecnológicas que estão afetando o mercado de trabalho, a influência das políticas neoliberais e do capital financeiro, as condições sociais como desigualdade, educação, acesso a direitos, né? O impacto dessas mudanças na vida cotidiana e na resistência dos trabalhadores. Então a compreensão, pessoal, ela não fica aqui restrita a um dado isolado. Ela busca captar a realidade em sua totalidade dinâmica, identificando as causas, as consequências, as possibilidades de transformação, tá bom? Então, não se trata aqui de buscar uma visão, um conhecimento mais limitado da sociedade, tá bom? Então, essa afirmativa 5 está falsa. Então, pessoal, nós temos aqui como gabarito, né? Falsa, falsa, verdadeira, verdadeira e falsa. Portanto, a opção correta da terceira questão é a opção B de bola. Quarta questão. Considere o seguinte fragmento. O mesmo homem que faz a ciência é parte dela, e na interação com o mundo através da ciência, torna-se protagonista da evolução da sociedade. Logo, os métodos científicos baseados na análise matemática e na medição rigorosa dos fenômenos passam a ter sua eficácia questionada. Ao passo que os sujeitos percebem-se como ativos no processo de evolução da ciência e o quanto essa evolução interfere na forma como o próprio homem constitui sua identidade, passa-se a conceber novos métodos, principalmente para as ciências sociais. O excerto trata sobre a pesquisa qualitativa. Analise as afirmativas, assinalando-as com verdadeiro ou falso, né? Com V ou F. Então, vamos lá. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador é um elemento-chave para a construção das realidades analisadas. Verdadeiro, né? Nessa abordagem qualitativa, de fato, o pesquisador é visto como parte do processo, né? Ele influencia e é influenciado pelo campo de pesquisa, justamente aquilo que a gente falou em questões anteriores, né? Então, a sua relação com os participantes da pesquisa, né, com todo esse contexto, é de fundamental importância. Tá bom? Então, tomando por base o que a gente já vem dizendo em questões anteriores, essa afirmativa 1, né, ela está verdadeira. Afirmativa 2, a subjetividade do pesquisador é um fator considerado na pesquisa qualitativa. Correto, verdadeiro, né, pessoal? Essa subjetividade, de fato, é reconhecida, ela é valorizada na pesquisa qualitativa. E isso difere radicalmente da visão positivista, né? Que não se busca aqui, nessa perspectiva positivista, uma neutralidade. E essa é uma visão radicalmente diferente da visão positivista, né? Por quê? Porque na perspectiva qualitativa não se busca neutralidade, né? Até porque a neutralidade absoluta ela não existe. O que vai existir aqui é uma reflexidade crítica. Na pesquisa qualitativa, esse observador ele participa ativamente do processo de coleta, da interpretação, da análise dos dados, né? Então, a sua percepção, a sua experiência, os seus valores, as crenças, tudo isso influencia na construção do conhecimento. O olhar do pesquisador é uma das lentes para se entender os significados. Por isso que os pesquisadores qualitativos são incentivados a refletir criticamente sobre a sua própria posição. E ter consciência disso, né, contribui para essa transparência, para uma maior validade da própria pesquisa, tá bom? Afirmativa 3. O modo de analisar um problema de pesquisa não varia nas pesquisas qualitativas e quantitativas. Olha só, totalmente falso, né, pessoal? Na pesquisa quantitativa, a gente tem a busca por dados, né? Essa busca por identificar as relações estatísticas, as tendências, as generalizações. Essa análise é mais focada em medir, em comparar, em testar hipóteses, né? Tudo isso usando números, técnicas estatísticas, né? Já na pesquisa qualitativa, a busca por compreender significados, compreender experiências, processos, contextos. Por isso que a análise ela é mais interpretativa, né? Busca-se aqui identificar padrões, temas, narrativas, né? Construir sentidos a partir dos dados que são coletados. Normalmente, textos,
entrevistas, observações, tá bom? Então, nós temos aqui, obviamente, uma afirmação falsa. A 4, os dados coletados na pesquisa qualitativa são predominantemente descritivos, correto, né? Nós temos aqui, geralmente são textos narrativos, né? São observações, percepções, né? É muito comum a gente se deparar com entrevistas que são feitas, né? Os grupos focais, né? Discussões em grupo de pessoas sobre um tema específico, né? Aí nessas discussões a gente vai registrar as falas, as opiniões, né? Sendo elas divergentes ou não, né? Os sentimentos que são manifestados. Então nós temos aqui, de fato, várias modalidades de coleta, né? De dados descritivos na pesquisa qualitativa. Por isso que na pesquisa qualitativa, o que a gente tem não são propriamente, digamos, números, né? São mais informações que descrevem contextos, descrevem significados, subjetividades, tá bom? Por isso que se diz, né, que são predominantemente descritivos, tá bom? Afirmativa 5. O pesquisador deve manter a neutralidade diante dos fenômenos estudados. Bem, pessoal, diante de tudo que a gente viu até aqui, né, obviamente trata-se de uma afirmação falsa, né? A pesquisa qualitativa não exige essa neutralidade, né? A pesquisa qualitativa parte do princípio de que o pesquisador tem um posicionamento, né? E é importante que ele reflita criticamente sobre o seu papel, né, sobre as influências que as suas crenças podem ter na própria pesquisa, né? Então, é muito importante que ele tenha consciência disso. Então, não existe essa neutralidade, tá bom? Então, nós temos aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Portanto, a opção correta da quarta questão é a opção C de casa. Quinta questão. Segundo Martins, no artigo Metodologia Qualitativa de Pesquisa, fazer ciência na área das ciências sociais. Então, opção A. Segue um único modelo ou padrão de trabalho científico. Ao contrário, a sociologia foi sempre marcada pela diversidade de métodos e de técnicas de investigação e de métodos de explicação. Falso, né, pessoal? Afirmar que a sociologia segue um modelo único, isso contraria totalmente o que é afirmado, né? A sociologia ela não segue um único modelo, ela segue uma diversidade de abordagens, tá bom? A alternativa B não segue um único modelo ou padrão de trabalho científico, ao contrário, a sociologia nunca foi marcada pela diversidade de métodos e de técnicas de investigação e de métodos de explicação. Falso, né, pessoal? Martins defende justamente o contrário, né? Essa diversidade de métodos e técnicas é uma característica fundamental da sociologia, tá bom? Alternativa C, segue um único modelo ou padrão de trabalho científico. Já sabe que está falso, né? Ao contrário, a sociologia nunca foi marcada pela diversidade de métodos e de investigação e de métodos de explicação. Falso, né, pessoal? Repete os erros aqui das opções A e B, né, combinando essas duas negações que são, de fato, infundadas, né? E a opção D não segue um único modelo ou padrão de trabalho científico, ao contrário, a sociologia foi sempre marcada pela diversidade de métodos e de técnicas de investigação e de métodos de explicação, né? Correto, né, pessoal? A sociologia, como a ciência social, ela lida com fenômenos humanos e sociais que são bastante complexos, né? São dinâmicos, são historicamente situados. E é justamente por isso que não é possível a gente enquadrar esse estudo, né, em um único modelo científico, né, como muitas vezes ocorre nas ciências naturais, né, com os métodos mais padronizados, né, métodos que são replicáveis, né. Então, a gente tem aqui no artigo enfatizado que fazer ciência nas ciências sociais implica reconhecer essa pluralidade epistemológica e metodológica. A sociologia, sim, utiliza múltiplos métodos de investigação, qualitativos,
quantitativos, comparativos, etnográficos, históricos, né? E os métodos de explicação também variam conforme o objeto estudado. As explicações podem ser estruturalistas, podem ser compreensivas, podem ser marxistas, funcionalistas, e essa diversidade não é um problema, indica justamente uma riqueza, né? Porque permite à sociologia adaptar os seus instrumentos ao objeto de estudo e também à realidade concreta que se deseja compreender, tá bom? Por isso que a alternativa correta é a D, né? Defende aqui uma concepção aberta e plural do fazer científico nas ciências sociais, tá bom? E nós finalizamos aqui a primeira parte de correções do Exame Nacional de Acesso ao Prof. EPT. Bons estudos a todos e até a próxima.